Olá, galerinha. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Escola Zacarias Cordeiro, professor Antônio Carlos, disciplina de História, a série nono ano e o tema a Revolução Russa. Um país de contrastes e conflitos. Do século XVI ao século XX, mais superficialmente até 1917, a Rússia foi uma monarquia absolutista governada por um czar, a autoridade mais importante do império. O monarca russo tinha em suas mãos todos os poderes e o apoio da Igreja Ortodoxa russa e da nobreza proprietária de terras. As reformas iniciadas por Alexandre II tornaram a Rússia um país de grandes contrastes. De um lado, a sociedade russa apresentava características que se assemelhavam ao feudalismo, com cerca de 80% de sua população vivendo no campo em condições miseráveis. De outro, as reformas modernizantes, impulsionadas pelo Estado czarista, permitiam que o processo de industrialização avançasse no país, com a concentração de ferrovias e instalação de indústrias siderúrgicas, etc. Então, a gente viu, por isso o nome contraste. Enquanto na grande cidade, a população urbana, principalmente a elite, vivia por tantos privilégios, no campo a população vivia na miséria, sofrendo as piores consequências de um governo que só visa as autoridades. Um governo totalitário, que não é populista, que só visa a luta por privilégios. Esquece totalmente a população abandonada, está sofrendo as consequências de um governo de elite, ok? O Domingo Sangrento e a Revolução de 1905. Em 1904, tinha fim uma guerra entre a Rússia e o Japão, que havia sido causada pelas prestações expansionistas dos dois países. O exército russo saiu derrotado e o país mergulhou em uma crise financeira e as tensões sociais aumentaram. Em janeiro de 1905, operários em greve e suas famílias dirigiram-se ao palácio do czar Nicolau II, neto de Alexandre II, em São Petersburgo, levando um abaixo-assinado reivindicando o direito de greve, melhores condições de vida e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A manifestação foi reprimida pela Guarda Imperial, resultando na morte de centenas de manifestantes. Esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Então, como toda movimento social, pessoal, ele é reprimido por um governo autoritário. Então, essa repressão vai gerar centenas de mortes, que foi ocorrida em um dia de domingo, por consequência, gerou o nome Domingo Sangrento, ok? A Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nicolau II lançou a Rússia na Primeira Guerra Mundial com o objetivo principalmente de dominar o acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica. No entanto, o país estava despreparado para enfrentar o exército alemão. Muitos soldados russos eram camponeses e combatiam o inimigo com armas tecnologicamente inferiores, além de a produção industrial e o sistema de transporte do país não atenderem às necessidades postas pela guerra. Para a Rússia, a guerra trouxe consequências sérias: crescimento das rebeliões populares e das greves operárias, inflação desenfreada e redução da produção agrícola, situação que gerou revoltas de soldados que combatiam nas frentes de batalha e fome
todo o país. A gente vê aí as consequências de uma guerra não traz nada positivo. Mesmo que ele saia vitorioso, terá consequências negativas na população, que é quem vai sofrer mais, porque vai perder, além de perder pessoas, perdem a sua forma de produção. Então, até que se reerga, essa população vai sofrer bastante as consequências dessa guerra. Okay? A Revolução. A direção política da Revolução de Fevereiro coube aos socialistas revolucionários e aos mencheviques, em aliança com setores liberais da Rússia. Na ocasião, a maior parte da liderança bolchevique estava exilada ou presa na Sibéria, como Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Ao retornar do asilo, em abril de 1917, Lenin escreveu as Teses de Abril, chamando os bolcheviques a derrubar o governo provisório e a entregar o poder aos sovietes. As teses de Lenin foram aprovadas pelo Partido Bolchevique e em outubro de 1917 os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno e depuseram o governo liberal de Kerensky. Sob a liderança de Vladimir Lenin, os sovietes assumiram o poder. Então, evidentemente que o Lenin liderou esse movimento, pensando consequentemente na vitória, e a consequência dessa vitória era ele assumir o poder. Ou seja, pessoal, ele usa a população para atingir um objetivo pessoal, o que infelizmente geralmente ocorre nesses confrontos. Um líder pensa em crescer bastante politicamente, ganhar poder, então ele se apoia aos movimentos sociais para que esse movimento cumpram a ideia dele, vá para a frente de batalha, vença uma guerra e levam ele ao poder. Okay? Isso é que ocorre geralmente com os revolucionários. A Guerra Civil e o Comunismo de Guerra. A guerra civil entre os bolcheviques e seus inimigos internos e externos começou em 1918. Do lado dos contra-revolucionários, formou-se o Exército Branco, reunindo oficiais czaristas, aristocratas e burgueses, apoiados por uma aliança de 14 potências estrangeiras, entre elas os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão. Do lado bolchevique estava o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky. Durante a Guerra Civil e das dificuldades que ela gerava, Lenin estabeleceu um comunismo de guerra. O programa definiu o confisco das colheitas do campo para abastecer os soldados e a população urbana, a suspensão de liberdade de imprensa, greve e associação, proibição dos partidos menchevique e socialista revolucionário, a execução de czar e sua família que estavam presos. Então, pessoal, são as consequências dessa revolução. Uma guerra que vai iniciar com o pensamento de uma pessoa querendo chegar ao poder. Então, eles faz com que as pessoas, como eu falei anteriormente, cumpram essa ideia, lutem por ele para que ele chegue ao poder, ok? Agora vamos ver a ditadura stalinista.
Com a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma nova disputa pelo poder entre Leon Trotsky e Joseph Stalin. Trotsky propunha que a União Soviética promovesse a Revolução Socialista Mundial. Stalin, então secretário-geral do Partido Comunista, defendia que era necessário primeiro consolidar a revolução no país. Stalin venceu a disputa e passou a governar a União Soviética como um ditador. A ditadura stalinista começou de fato em 1927 com a aprovação da proposta de Stalin de centralização forçada da agricultura. O objetivo era obrigar a classe dos camponeses prósperos, conhecidos como kulaks, a aderir às fazendas coletivas. Como resistiram a entregar sua produção ao governo, os kulaks foram vítimas de violenta repressão, presos, executados ou deportados para regiões distantes, foram eliminadas da União Soviética. Então, sai um ditador, o outro chega pregando a liberdade, pregando tudo o contrário do que o outro fazia, só para conquistar a opinião do povo, a adesão da população, porém, quando ele assume o poder, faz exatamente o que o outro fazia. Então, pessoal, só trocava de nome, o sistema era o mesmo. Okay? E, por último, vamos ver a arte na União Soviética. Para muitos socialistas, a arte era parte do processo de transformação da sociedade e da criação de uma nova cultura revolucionária. Esse projeto animou vários artistas da vanguarda na Rússia pré-revolucionária e continuou estimulando a produção artística depois da Revolução Socialista de 1917. Nos primeiros anos que se seguiram à tomada do poder pelos bolcheviques, muitos artistas que defendiam a Revolução Socialista, como o cineasta Sergei Eisenstein e o poeta Vladimir Mayakovsky, passaram a fazer obras que buscavam retratar a vida e as lutas dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, criar novas formas de expressão, diferentes e mais radicais do que as tradicionais. Então, cada meio vai buscar a sua forma de se expressar. É como fazem assim os determinados grupos, vai demarcar o território. Então, cada um quer mostrar o seu meio, o seu modo, o seu método. Então, os artistas viram esse meio para marcar território e, assim, vai ganhando terreno nesse novo movimento vivido na Rússia. Vejam, pessoal, que ao longo da história, com tantos movimentos, com tantas revoluções, tantas guerras, os seres humanos realizam, praticam, é apenas sucessões de poderes. E eles vão sempre buscando o poder. Se um líder busca, une uma população em torno de si para buscar o poder, liberdade, fraternidade, igualdade a todos, na verdade, ele só quer unir as pessoas para que eles lutem por ele, morram por ele, e que quando ele chegar ao poder, essas pessoas são esquecidas. Infelizmente, essa é a realidade humana, que até o momento não há nenhuma mudança. Todos buscam poder para quando chegar lá esquecer a população. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, façam a atividade da página 64 e até a próxima, se Deus quiser, ok? Tchau e até a próxima semana, se Deus quiser.